Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas ideias de um pensador que estava assim décadas, talvez um século à frente do seu tempo, Bertrand Russell. Um gigante, né? Totalmente. Vamos explorar o que ele pensava sobre educação, ciência e, no fundo, o que nos torna humanos. E a nossa fonte é um artigo que basicamente destila as ideias de um livro dele, de 1926, Educação e a Boa Vida. Um livro de quase 100 anos atrás que parece que foi escrito ontem. Exatamente. E a nossa missão aqui é tentar entender como esse mestre da lógica, sabe, um dos maiores defensores da ciência, chegou à conclusão de que a ciência sozinha podia levar a gente para um beco sem saída. É um paradoxo incrível. E a gente vai tentar desvendar o que essa visão tem a nos dizer hoje, em plena era de inteligência artificial, de Big Data. É um ponto de partida excelente, porque para entender o Russell, a gente tem que lembrar que ele não era só um filósofo de poltrona. Ele era um ativista, um educador que chegou a fundar a própria escola. Verdade. E para ele, a educação não era sobre, encher a cabeça das crianças com fatos. Era algo muito mais profundo, a construção do caráter. Tudo o que ele diz sobre ciência e humanidades parte daí. Certo. Então vamos começar por aí, por essa aparente contradição. A tese central do Russell, lá em 1926, é de um otimismo que hoje soa quase chocante. Ele dizia que a educação científica era a chave para um futuro democrático feliz. Ele realmente acreditava que a ciência e a indústria podiam, pela primeira vez na história, acabar com os grandes sofrimentos físicos da humanidade. O otimismo dele era contagiante e, para a época, muito bem fundamentado. Ele olhava para os avanços da física, da fisiologia, da psicologia e via um caminho muito claro. Ele via a solução, né? Exato. Ele imaginava um mundo onde seria possível, e eu estou citando ele aqui, alimentar e abrigar toda a população mundial, combater doenças e tornar as doenças crônicas muito raras. Para ele não era um sonho, era um projeto. Um projeto de engenharia social totalmente factível. A ciência como a ferramenta para construir o paraíso na Terra. Basicamente isso. E é aí, exatamente aí, que a coisa fica interessante de verdade. Porque no momento em que ele termina de pintar esse quadro, essa utopia, ele puxa o freio de mão. Contudo, Ele faz uma pergunta brutalmente simples. Ele pergunta: de que adianta conquistar o lazer e a saúde se ninguém se lembrar de como aproveitá-los? Nossa, essa pergunta me pegou de um jeito. é a virada fundamental. É nesse ponto que o lógico se revela um humanista profundo. Totalmente. O que é fascinante é que ele, um dos maiores defensores do método científico, argumenta que a busca puramente científica, sem o que ele chama de bússola da imaginação, nos levaria a esse beco. Ou seja, a ferramenta mais poderosa que a gente tem, a ciência, se tornaria inútil ou até perigosa. Exato. Perigosa sem aquilo que muitos na época e hoje também consideram fútil. A poesia, a história, as artes, as humanidades. Então, a ciência nos dá o poder de fazer qualquer coisa, mas as humanidades nos ajudam a decidir o que vale a pena ser feito. Perfeito, é isso. Sem essa segunda parte, o progresso vira só otimização. Mais rápido, mais eficiente, mais produtivo, mas para quê? A gente vê muito disso hoje, não vê? Sem dúvida. Ele estava diagnosticando o que chamou de utilitarismo grosseiro. É uma crítica profética a uma civilização que fica tão obcecada com a mecânica das coisas que esquece o porquê. Propósito. O propósito. Para Russell, a imaginação, que é nutrida pelas humanidades, não é um luxo. É uma ferramenta de sobrevivência social. É a imaginação que permite a gente vislumbrar como o mundo poderia ser melhor. Senão o progresso vira, como ele diz, mecânico e trivial. Exato. Apenas mais um app, mais um gadget num mundo que talvez tenha perdido a alma. Ok, então o primeiro grande insight é esse equilíbrio. Precisamos das ferramentas da ciência e do propósito das humanidades. Mas isso leva a gente para uma questão ainda mais complicada. Se a gente precisa equilibrar isso, como a gente deve pensar? Boa. Qual é o estado de espírito correto para navegar nesse mundo?
porque o Russell também critica duramente os extremos. Sim, ele propõe um caminho do meio que é incrivelmente difícil de trilhar. Ele ataca basicamente dois inimigos do pensamento claro. Quais são? De um lado, o que ele chama de crenças apaixonadas, ou seja, o dogma, a pessoa que tem certeza absoluta de tudo. Do outro, o ceticismo literário, que é a postura do cínico que duvida de tudo e acha que a verdade é inalcançável. Então nem vale a pena tentar. Exato. Pra que tentar? E hoje parece que a gente está preso exatamente nesses dois extremos. De um lado, as bolhas nas redes sociais, que são dogmas modernos, onde todo mundo tem certeza de tudo. Uhum. E do outro, um cinismo tão grande que muita gente desiste de acreditar em qualquer coisa, cai naquele é tudo a mesma coisa. O caminho do meio do Russell soa mais radical hoje do que na época dele. Com certeza. E ele define esse caminho do meio, que para ele é a essência do pensamento científico, em 3 passos muito claros, certo? Primeiro, é a crença de que o conhecimento é possível, mas é difícil. Exige esforço, exige trabalho. Não é uma coisa que você absorve num vídeo de 30 segundos. Entendi. O segundo passo. Segundo, é a consciência de que muito do que a gente acha que sabe provavelmente está errado, mas, e essa é a parte crucial, esses erros podem ser corrigidos com cuidado, com método. Ah, então é a humildade de saber que a gente pode estar errado. E isso, combinada com a confiança de que a gente pode se corrigir. E o terceiro? E terceiro, é entender que, na vida prática, a gente precisa agir com base no que acredita ser verdade, mas sempre com cautela, sabendo que podemos estar errados. É agir com convicção, mas sem a arrogância da certeza absoluta. É uma defesa brilhante da humildade intelectual. Ele diz que tanto o dogmático, que esquece a dificuldade, quanto o cético, que nega a possibilidade, cometem erros que produzem desastres sociais. É uma frase forte, né? Muito. E ele ainda adiciona uma camada de complexidade nisso tudo. Ele nos alerta para não confundir verdade com mera objetividade. Ele tem uma frase que é, nossa, uma joia. Qual? Nossa vida é regida não apenas por fatos, mas também por esperanças. O tipo de veracidade que não vê nada além de fatos é uma prisão para o espírito humano. Uau! Uma prisão para o espírito humano. É poderoso. Muito, porque a gente vive na era do Big Data. Tudo tem que ser quantificado, metrificado, virar um KPI. O Russell está basicamente dizendo, cuidado, os dados te dizem o quê, mas nunca o porquê ou para quê. Exato! Uma vida guiada só por fatos objetivos seria desumana, sem espaço para o sonho, para a esperança, para a imaginação. Ele não está dizendo para ignorar os fatos, claro, ele é um cientista. Claro. Ele está dizendo que os fatos são um chão onde a gente pisa, mas são as nossas esperanças que dizem para onde caminhar. Precisamos os dois. E essa humildade toda no pensar é fundamental, porque se a gente não souber como pensar, como é que a gente vai lidar com a matéria mais complexa de todas, que é a própria natureza humana? Que é para onde ele nos leva a seguir. Isso, com uma ideia que parece simples, mas as implicações são enormes. Sim, ele usa uma imagem que lembra a parábola dos 2 lobos, né? Ele diz que dentro da maioria das crianças existe a matéria-prima para um bom cidadão e também a matéria-prima para um criminoso. Ou seja, o instinto humano é neutro. Eticamente neutro. Não somos inerentemente bons ou maus. Somos um feixe de impulsos, de potencialidades. É o ambiente, a educação, as influências que moldam essa matéria-prima. O que joga uma responsabilidade gigantesca nas costas da educação e da sociedade. Se a matéria-prima é neutra, então o produto final Depende inteiramente de como ela é moldada. Não dá para simplesmente culpar a natureza humana pelos problemas do mundo. Pois é. E isso leva ele à reflexão mais fascinante, na minha opinião, que é a dualidade entre construção e destruição. Ah, sim. Ele observa que tanto construir algo quanto destruir algo podem satisfazer o que ele chama de vontade de poder. Aquele impulso humano básico de causar um efeito no mundo, de deixar uma marca. Mas existe uma diferença crucial aí, né? Ele não coloca as duas coisas no mesmo patamar. De forma alguma. Ele diz que construir é, em regra, mais difícil
e, portanto, proporciona maior satisfação a quem consegue realizá-la. Faz todo sentido. A destruição é fácil, é rápida. A construção é lenta, é complexa, exige paciência, habilidade. A satisfação que vem dela é mais profunda, mais duradoura. E a definição que ele dá é quase física, muito elegante. Como assim? Ele diz que a gente constrói quando aumenta a energia potencial de um sistema e destrói quando a diminui. Uau, isso muda tudo. Pensando nisso hoje, a cultura da internet. Criar um meme destrutivo ou uma crítica ácida que viraliza leva segundos, requer pouca energia. Exato. Agora, construir uma comunidade online positiva, um projeto de código aberto, produzir conteúdo educativo de qualidade, isso leva meses, anos. Ele estava diagnosticando em 1926 a mesma assimetria que a gente vê hoje. É uma aplicação perfeita. Destruir é mais fácil e dá um rush de poder instantâneo. E a conclusão dele é a chave para todo o projeto educacional dele. E qual é? Ele diz que os primórdios de muitas virtudes surgem da experiência das alegrias da construção. A função da educação, então, não seria ensinar um código moral de faça isso, não faça aquilo. Seria o que, então? Seria, fundamentalmente, guiar os jovens para que eles descubram por si mesmos a alegria profunda e complexa de construir. Ensinar a gostar do processo difícil, em vez de buscar o atalho da gratificação fácil que a destruição oferece. Exatamente. Seja destruir a reputação de alguém com um comentário ou literalmente quebrar algo. A ideia é que quando você experimenta a satisfação de ter construído seu castelo de areia, a vontade de chutar o castelo dos outros diminui. A educação se torna um treinamento para ser um construtor. Um construtor, não só de prédios, mas de relacionamentos, de conhecimento, de comunidades. De si mesmo. A virtude não nasce de um mandamento, mas de uma experiência psicológica. É uma visão muito prática. Então, amarrando tudo isso, as ideias do Russell de quase um século atrás parecem um mapa para os nossos dilemas de hoje. Totalmente. Tem esse equilíbrio fundamental entre a ciência, que nos dá o poder, e as humanidades, que nos dão a direção. Tem um método para pensar que exige humildade, esforço. Fugindo da certeza fácil e do cinismo que paralisa. E, por fim, essa visão da natureza humana não como um destino, mas como um projeto de construção. A reflexão que fica, que o material provoca, é sobre como a gente aplica isso hoje. Estamos individualmente e coletivamente buscando a segurança do dogma das nossas bolhas. Ou nos escondendo na armadura do ceticismo, onde nada importa. Ou estamos dispostos a fazer o trabalho duro do pensamento científico que exige duvidar de nós mesmos e ter a coragem de agir, mesmo na incerteza. E, de forma mais prática, a pergunta que ecoa é: nas nossas vidas, no dia a dia, onde a gente encontra mais satisfação? Na construção ou na destruição? Uhum. E a destruição pode ser sutil, né? A crítica que não propõe alternativa, o cinismo que desqualifica o esforço dos outros. E a construção pode ser aprender algo novo, consertar um objeto, ensinar alguma coisa para alguém. Onde estamos investindo nossa energia? É a pergunta de $1 milhão. Porque o ambiente muitas vezes recompensa a destruição rápida. Mas a satisfação duradoura, o que o Russell chamaria de a boa vida, parece estar do lado da construção. Para fechar, quero deixar uma ideia provocadora do Russell que está no texto. Ele escreve: aqueles que possuem inteligência suficiente devem ser encorajados a usar sua imaginação para pensar em maneiras mais produtivas de utilizar as forças sociais existentes ou de criar novas. É um chamado à ação. A pergunta que fica no ar e que parece ser o desafio do nosso século é: como a gente pode usar a nossa imensa capacidade de imaginação, que hoje é amplificada pela tecnologia, não só para o próximo avanço técnico, A próxima otimização. mas para construir ativamente uma sociedade que seja não apenas mais rica e saudável, mas fundamentalmente mais sábia, mais justa e com mais propósito. Se este conteúdo conseguiu te acrescentar algo, ele cumpriu seu papel. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.